Quarta sessão ordinária do ano de 2022, 28 de fevereiro do ano de 2022. Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pela rede social e YouTube, boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que acompanham a transmissão da gravação desta sessão. Boa noite ao público presente que nos dão a honra com a sua presença nessa noite. Mira expediente, tempo máximo de 30 minutos, conforme artigo 111 do Regimento Interno. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forade Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá o tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 21. Amém. Eu solicito seja feito um minuto de silêncio em memória e respeito pelo falecimento do ex-vereador e ex-prefeito senhor Clésio Moreira de Paiva Vidual, ocorrido na data do dia 25 de fevereiro do ano de 2022, decretado luto oficial por 3 dias, através do decreto municipal número 6.459, de 25 de fevereiro do ano de 2022. Presidente, que esse minuto de silêncio também seja para o pessoal, para a guerra lá, para o pessoal da Ucrânia lá, que está difícil a situação lá e tem muita gente morrendo lá. Em nome desta casa, em nome dos vereadores, em nome desta mesa, gostaria de colocar aqui um breve relato a respeito da vida do senhor Clésio Paiva. Gostaria de dizer que faleceu na tarde do dia 25 de fevereiro, sexta-feira, aos 93 anos de idade, o ex-prefeito de Amparo, o senhor Clésio Moreira de Paiva Vidual. Ele estava internado na Santa Casa na Sintra de Amparo. Nascido aos 7 de setembro do ano de 1928, era filho do senhor Sebastião de Paiva Vidual, falecido aos 101 anos, no ano de 1998, nos albores do terceiro milênio, e da senhora Carmen Moreira Paiva, falecida no dia 27 de fevereiro do ano de 1944. Foi casado em primeiras núpcias com a professora Nilze Lombardi de Paiva Vidual, falecida no dia 14 de outubro do ano de 2014.
de cuja união nasceram as filhas Ana Maria e Maria Rita. São netos do casal os jovens Júnior Ficondo, Renata e Fábio. Casou-se em segundas núpcias com a senhora Maria Sebastiana Rodrigues, Dona Nega, com quem residia no bairro das Mostardas, no vizinho município de Monte Alegre do Sul. O senhor Clésio Paiva foi presidente durante décadas do Hospital Beneficência Portuguesa de Amparo, bem como fundador e primeiro proprietário do semanário Folha de Amparo, cujo acervo foi adquirido no ano de 1980 pelo jornalista Francisco Luzia Neto, que o editou até 1986. Estreou no Legislativo amparense como primeiro suplente de vereador nas eleições municipais do dia 3 de outubro de 1955, pelo PRP, tendo assumido uma cadeira na Câmara Municipal de Amparo durante licenças dos titulares Alcides Postali e Pedro Alves Siqueira. Foi eleito vereador de Amparo pela Arena nas eleições municipais do dia 15 de novembro do ano de 1968, tendo exercido do mandato de 1º de março de 1969 a 1º de março de 1972, sexta legislatura. Foi reeleito vereador pela Arena nas eleições municipais de 1972, tendo exercido o mandato de 1º de março de 1973 a 1º de março de 1976, sétima legislatura, e ainda foi reeleito vereador pela Arena nas eleições municipais de 1976, tendo exercido o mandato de 1º de março de 1977 a 1979, oitava legislatura, quando então renunciou ao mandato de vereador da Câmara Municipal de Amparo por conta de haver sido eleito, naquele ano, prefeito de Amparo. Em seu lugar, no Legislativo amparense, assumiu o suplente senhor Alcir de Matos, que faleceu no exercício do mandato e foi substituído pelo terceiro suplente, senhor Arlindo Valdemir Guerato. Clésio Paiva, eleito prefeito de Amparo em 29 de abril de 1979 e empossado em 10 de junho daquele ano, havia sido eleito inicialmente para um mandato tampão de 21 meses, mas teve seu mandato prorrogado por mais 2 anos, permanecendo no Executivo amparense de 1º de fevereiro de 1983, totalizando 3 anos e 7 meses à frente do Legislativo amparense. Durante a sua gestão como prefeito de Amparo, foi sancionada a Lei Municipal número 1057, de 12 de setembro de 1980, declarando de utilidade pública municipal a Academia Amparense de Letras. Também foi durante sua gestão que foi doado o terreno em que seria construída a sede própria da Associação Guarda Mirim de Amparo, cuja pedra fundamental foi lançada no ano de 1985. Como prefeito de Amparo, Clésio Paiva restaurou e renovou toda a parte de esgoto do distrito de Três Pontes. Existe, inclusive, uma placa localizada ao lado da Capela de São Roque, naquele distrito, eternizando no bronze a gratidão dos moradores de Três Pontes ao então prefeito Clésio Paiva. Como gestor municipal, Clésio Paiva demonstrou ser um administrador competente, sério e honesto, qualidades que eram reconhecidas até mesmo por seus adversários políticos. Contudo, após o término de seu mandato, afastou-se definitivamente da política partidária. A fonte desses dados, nós agradecemos ao poeta Marcelo Henrique. Nossas condolências aos familiares, aos amigos. Descanse em paz, senhor Clésio Paiva. Coloco em votação a ata da terceira sessão ordinária, realizada no dia 21 de fevereiro do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Documentos diversos. Apresento aos senhores vereadores a pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa desde a última sessão até a presente data,
os quais estão à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Leitura das preposições que deram entrada nesta casa. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das mesmas. Projeto de lei número 15/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que dispõe sobre a utilização dos critérios de Beers-Fic no atendimento a idosos nos equipamentos da rede pública. O projeto será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 15 de março do ano de 2022, após a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, prazo 16 de março a 30 de março do ano de 2022. Próximo. Projeto de lei número 16/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a denominação de próprio municipal Centro Esportivo do Trabalhador João Batista de Campos Sintra. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 15 de março do ano de 2022. Próximo. Projeto de lei número 17/2022, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que institui no município de Amparo o prêmio Aluno Esportista do Ano e dá outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 15 de março do ano de 2022. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 22/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Requer informações sobre o piso salarial dos ACS, Agentes Comunitários de Saúde. O requerimento número 22/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 23/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Requer informações sobre o reajuste do Vale Alimentação aos servidores públicos municipais. O requerimento número 23/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 24/2022, de autoria da vereadora Janaína Pereira de Oliveira. Requer informações sobre a construção de canil e gatil no município. O requerimento número 24/2022, de autoria da vereadora Janaína Pereira de Oliveira, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 25/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações sobre a unidade do acesso a São Paulo no distrito de Três Pontes. O requerimento número 25/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias, presidente. Não havendo mais matérias para leitura, passaremos para o intervalo regimental de 15 minutos.
Falta 1 minuto. Ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forati Camargo presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, eu declaro aberto a ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que altera disposições do Decreto Legislativo número 595, de 7 de agosto de 2018, que trata do diploma do mérito policial aos servidores da Guarda Civil Municipal. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Eu solicito a vereadora Rosa para assumir a presidência da mesa, por gentileza. Boa noite, senhora presidente, boa noite, mesa, boa noite aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite, público presente, imprensa local, internautas que nos acompanham pela rede YouTube. Esse projeto de decreto legislativo de minha autoria é para disciplinar uma situação que a gente encontrou quando a forma da gente homenagear os senhores, as pessoas os guardas municipais, né, da nossa cidade. Tinha um projeto anterior que disciplinava, porque uma vez por ano é feita uma homenagem aos senhores policiais da GCM, né, e a matéria que a gente tinha aqui na Câmara Municipal, ela determinava que fosse dada uma medalha, e a forma que a medalha era colocada era muito complicado, e a gente não tinha fornecedores para que efetuasse esse tipo de honraria para as pessoas contempladas com essa medalha. Então, o que nós fizemos? Para que a gente pudesse fazer de forma igualitária as outras corporações que vão homenagear também os seus representantes, nós, através desse decreto, uniformizamos a forma e o procedimento dessa honraria a ser dada. Ao invés de medalha, vai ser dada uma placa. Então, eu gostaria de ler a justificativa, que está bem claro aqui, para que a gente possa normalizar isso, né? E que seja feito de uma forma uniforme a honraria para todas as pessoas contempladas nas festividades da entrega desse diploma. Então, a justificativa é o seguinte: o Decreto Legislativo número 595/2018 estabeleceu o diploma do mérito policial e a medalha legislativa aos servidores da Guarda Civil Municipal de Amparo, com o objeto de dar o merecido destaque aos guardas civis reconhecidos por terem praticado atos de bravura no cumprimento do dever, o que é muito justo. Ocorre que, em relação à medalha legislativa, não foi possível encontrar fornecedor para sua confecção, em razão da especificidade e do nível de detalhes estabelecido quanto ao decreto legislativo original. Diante disso, entendemos que a alteração aqui proposta seja a melhor solução para podermos homenagear os valorosos servidores da Corporação da Guarda Civil Municipal com a entrega do diploma do mérito policial, fazendo assim o registro periódico de reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados à população. Pelo exposto, solicitamos aos senhores vereadores, aos nobres pares, que aprovem esse projeto. Então, na verdade, esse projeto de decreto legislativo visa amoldar a forma que esses valorosos profissionais que cuidam da segurança da nossa cidade serão homenageados.
conto com a aprovação dos senhores vereadores. Muito obrigado. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador? Logo que eu assumi a legislatura, o pessoal tinha conhecimento desse projeto que foi aprovado na legislatura passada, do vereador que estava nessa casa, porém aí as formas de homenagens não estavam de acordo com o projeto que o senhor havia proposto. Então isso aí foi uma reivindicação do pessoal da Guarda Civil. Na verdade, eu deveria estar recebendo essa homenagem desde 2019. Então, a pedido deles, a gente passou para o senhor foi aí fez o projeto de decreto, então vai sanar, vai resolver esse problema na qual aí todos os agentes das forças policiais do município receberão essas homenagens aí numa data pertinente. Obrigado. Eu só gostaria de ressaltar, nobre vereador, que nós já temos uma data agendada para a entrega dessa solenidade. Estamos marcando uma solenidade especial, os vereadores serão convidados. Vai ser dia 1º de abril. Okay? Gostaria que os senhores se programassem. Muito obrigado. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Presente. Favorável, perdão. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Carlinhos Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de decreto legislativo foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 002/2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Amparo referente ao exercício de 2019. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Presidente, nós fizemos uma reunião agora entre os vereadores e eu gostaria de pedir o adiamento para o dia 21 de março. Foi uma data em consenso que a gente encontrou, que não estende tanto, mas que dá um prazo um pouco maior para que a gente aprofunde a discussão sobre as contas de 2019. A solicitação verbal da vereadora Silvia para adiamento da votação do decreto legislativo 2/2022 para o dia 21 de março do ano de 2022 está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A prorrogação do decreto legislativo para o número 2/2022 para o dia 21 de março do ano de 2022 foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias, presidente. Sem mais matérias, eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores em explicação pessoal, tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. Vereador Conrado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras. Boa noite, vereador. Boa noite ao público presente, aos jornalistas também que nos acompanham e às pessoas pela rede social. No início da minha legislatura, eu fiz uma indicação de projeto para o prefeito, um projeto muito importante, que é o projeto da Patrulha Maria da Penha. E esse mês de fevereiro, ela já fez um ano aí de funcionamento. É um projeto piloto, né, na qual está dando muito certo. Eu creio que hoje em Amparo é o maior projeto que está rodando aqui, na qual a gente tem aí vários segmentos aí da prefeitura e também da sociedade civil. E hoje nós estamos trabalhando, eu vou passar alguns dados para vocês e dizer
quais são as secretarias que estão trabalhando conosco nesse projeto. Nós temos a parceria nesse projeto com a promotora de justiça do Estado de São Paulo, a Gabriela Mansur, na qual ela é conhecida mundialmente na defesa aí da violência doméstica e de gênero. Hoje nós estamos trabalhando com a Secretaria da Segurança Pública, Secretaria de Educação, Secretaria da Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, Fundo Social, Defesa Civil, Ministério Público e Tribunal de Justiça. Também temos aí, essa semana nós fomos convidados com uma reunião com a OAB de Amparo, na qual a OAB também está fazendo parte do projeto Patrulha Maria da Penha. Então, para vocês verem, é um projeto muito grande no município, na qual ele engloba várias secretarias, várias pessoas. Nós estamos aí trabalhando mais ou menos com 100 pessoas aí nesse projeto. E a gente tem alguns dados, né? Alguns dados aqui relevantes aí a respeito dessa implantação. Nós demos início aí em fevereiro de 2021, então está fazendo um ano que a gente está trabalhando com a Patrulha Maria da Penha. E hoje nós estamos atendendo aí 95 vítimas de violência doméstica, na qual a gente faz visitas periódicas e tudo é informado aí para a juíza, né, juíza de direito de amparo, todos os acontecimentos. Então a gente está tendo um apoio muito grande, apoio aqui também da Câmara Municipal, né, na qual tivemos aí 2 projetos também similar que foi aprovado no enfrentamento aí da violência doméstica. Então, nós fizemos aí durante esse ano mais de 90 atendimentos e acompanhamentos a vítimas de violência doméstica. Nós atendemos 105 ocorrências relacionadas à violência doméstica. Dessas 65 mulheres, foi necessário a gente ter que intervir junto à assistente social, na qual foi utilizado um aluguel social para tirar uma vítima da residência, na qual corria aí risco de morte por parte aí do seu marido. E também nós vamos conversar em uma reunião aí com as pessoas que estão nesse projeto. Nós vamos fazer um projeto também para os homens. É um projeto aí que já existe no Brasil. E nós estamos trazendo aqui também para que englobe aqui o projeto do nosso amparo. Então o projeto está crescendo bastante. Para vocês verem, todas essas secretarias estão envolvidas, né? As pessoas estão empolgadas aí, porque está dando resultado. Está dando resultado porque a gente está se empenhando e está fazendo o projeto andar. Então eu gostaria só de dar ciência para vocês. E nós também estamos precisando aí de uma viatura específica para atendimento dessas mulheres. Então nós nos reunimos aí os vereadores do MDB e foi redigido um ofício, né, direcionado ao deputado federal Baleia Rossi, para que veja a viabilidade de estar destinando aí uma emenda aí para a gente comprar essa viatura, que é uma viatura especializada para esses atendimentos, né? No começo do mês passado também eu fiz 2 ofícios. Esses 2 ofícios foram direcionados para a empresa Fênix, na qual aí moradores do Brumado, Pantaleão, me procuraram a respeito de uma linha intermunicipal que antes da pandemia ela passava ali pela pista e ajudava bastante aquelas pessoas que vinham para Amparo ou Itapira, né? E as pessoas também que pegavam a linha de Amparo a Bragança Paulista. Mandei ofício para a empresa e essas linhas voltaram com horários reduzidos, mas voltaram. Não sei dizer se foi em função do meu ofício, mas acabou voltando essa semana aí. Então a linha de Amparo Itapira tem 2 horários, né? Tem o horário aí de Amparo Itapira das 7 e às 16h30 sai de Amparo para Itapira. E de Itapira para Amparo, esse ônibus ele sai às 8 e 12 horas. Então para a população se programarem, a gente também tinha corrido atrás de uma linha municipal, né, na qual participou o André, a Janaína, né? E conseguimos uma linha lá pro Brumado. Então essa outra linha ela vai contribuir bastante aí também para essa população que mora distante. Muito obrigado a todos. Próximo inscrito. Vereador Pastor Elson. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, nobres vereadores, público presente, aqueles também que estão online. Eu quero passar o resumo da semana que tivemos a partir do dia 24,
no dia 24 de fevereiro, nós tivemos aqui uma audiência pública pedindo a municipalização do Museu Bernardino de Campos, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, realizou a audiência pública de apresentação da proposta de doação do acervo museológico de propriedade do Estado de São Paulo, instalado no município histórico e pedagógico Bernardino de Campos, para o município de Amparo. Então, estão cogitando em vir para Amparo ficar municipal aqui o nosso museu. Amparo também terá equipe de alto rendimento da GR. No Centro Esportivo Trabalhador Jardim Camanducaia acontece no dia 4 de março uma seletiva para a equipe de ginástica rítmica, que disputará competições oficiais do calendário do Estado de São Paulo em 2022. E dia 26 agora de fevereiro teve vacina para toda a família nos postos de saúde e foram vacinadas as pessoas acima de 5 anos aqui em Amparo. A Prefeitura realiza treinamento para humanizar o atendimento à população. Dia 23 agora de fevereiro, representantes de diversas secretarias e departamentos da Prefeitura estiveram reunidos para uma conversa sobre a necessidade de humanização do atendimento à população nas repartições públicas. Isso é muito importante. Isso, humanizar, melhorar, é sempre bom. Também a USF do Centro voltará a realizar atividade de rotina em março. A próxima sexta-feira, agora já foi, dia 25 de fevereiro, é o último dia do funcionamento do Polo Covid do Centro, que está atendendo exclusivamente sintomáticos respiratórios nas últimas semanas. Dados epidemiológicos do município mostram a diminuição dos casos de Covid-19 na cidade e, consequentemente, diminui a demanda por atendimento e teste. Por isso, a USF Centro voltará a realizar seus atendimentos rotineiros. No dia 1º de março, terça-feira, a USF Centro retoma suas atividades habituais de consultas, vacina e quaisquer atendimentos que estava suspenso o atendimento anteriormente. A Prefeitura também assina a ordem de serviço e obra de 186 moradias populares que começa no dia 7 de março. Após 24 anos sem investimento em habitação popular, ontem, 23 de fevereiro, a Prefeitura assinou a ordem de serviço para o início da construção de 186 moradias populares pela CDHU, Companhia Habitacional e Urbana do Estado de São Paulo. Vale lembrar que essas casas, ela foi sorteada na gestão passada e agora o prefeito acertou tudo e vai começar agora a construção dessas casas. Então isso é muito importante para a nossa cidade. E o prefeito ainda tem projeto para 350 casas até o final do mandato. Isso é muito bom porque as pessoas nos procurando saber se vão ter essas casas, essas moradias. E a gente tem que dizer que já foi sorteado, mas terá até o final do mandato mais um restante de casas que vai chegar a 350. A Prefeitura abre também processo seletivo para estagiário. A Prefeitura de Amparo está com inscrições abertas para o processo seletivo para estágio remunerado em diversas áreas de ensino superior e técnico. As inscrições para a prova de seleção dos candidatos estão abertas do dia 24 de fevereiro ao dia 7 de março, através do link HTTPS. Aí tem que olhar aqui. Amparo é selecionado para fazer parte do programa Rotas Gastronômicas do Governo do Estado de São Paulo. Amparo foi escolhida pela Secretaria de Turismo de Governo do Estado de São Paulo para integrar o programa Rotas Gastronômicas, que tem o objetivo de reunir produtores, estabelecimentos de gastronomia em todo o Estado de São Paulo e retratar o caminho percorrido pelos produtos até chegar à mesa do consumidor. Então isso é importante, colocar Amparo também na parte de turismo, né, que isso ajuda muito, né? E essa rota gastronômica vai trazer Amparo de novo para o centro, né, diante das pessoas. Presidente, eu quero também aproveitar essa oportunidade para poder trazer aqui também a minha indignação. Isso eu já falei com o senhor há tempo atrás, porque um vereador, por nome Renato, do PT, ele invadiu uma igreja em Curitiba, juntamente com o PC do B e várias pessoas, vários militantes, na hora da missa. E aí a gente ficou muito aborrecido. Estamos falando da Igreja Católica. E quando houve essa invasão, até falei com o presidente, hoje é a Igreja Católica, amanhã é evangélica ou outra qualquer religião.
é uma falta de respeito. Primeiro, ele como vereador, ele invadir um local religioso, chamar de fascista as pessoas, xingar as pessoas, mesmo que se a igreja tivesse fechado, é uma falta de respeito. E eles estavam gritando lá fora, o padre pediu para parar, não pararam, invadiram, ele teve que parar a missa e invadiram, e isso é ruim, porque a gente vê no artigo 208, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Isso é uma falta de respeito, uma falta de respeito. E para não ficar só nisso, agora invadiram a nossa igreja Assembleia de Deus, lá no Ceará. Um militante do PT quebrou, deu um gasto, um prejuízo de 15 mil reais. Lá ainda o pessoal ainda repudiou um pouco, tirou ele do partido, mas o vereador de Curitiba, ninguém falou nada. O presidente, ex-presidente, passou a mão ainda, é um menino. As autoridades têm que cobrar, porque isso não pode acontecer, de ninguém. Agora, saiu hoje na IPTV, quem viu, um cidadão pichando um templo umbanda, jogando lá, jogaram cocô, xixi. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. Eu prego a palavra de Deus, eu ensino a Bíblia, eu prego o amor, eu ensino as pessoas o que é servir a Deus. Agora, não é obrigando as pessoas, não é invadindo. Infelizmente, isso é prática da esquerda no mundo. Isso é prática de pessoas socialistas e comunistas. É o que acontece na Venezuela, é o que acontece lá na China, onde eles estão fechando as igrejas e caçando os cristãos. Só pode ser cristão se estiver ligado ao governo. Infelizmente. Então, quando a gente observa isso, a gente fica aborrecido, porque vivemos num país democrático, onde as pessoas têm liberdade religiosa para ter os seus cultos, e as pessoas devem respeitar. Ainda disse para o presidente lá atrás, naquele dia não falei nada, falei assim, o senhor vai ver, amanhã, hoje é a Igreja Católica, amanhã é a nossa. Aconteceu isso na época de Hitler, quando os pastores batistas se calaram, porque estavam fazendo com as igrejas menores, porque estavam perseguindo os judeus, até que começaram a perseguir também os cristãos, os batistas, e assim veio a perseguição. Hitler fez isso. Agora invadiram, pegaram. Agora, por que fazer isso? Por quê? Infelizmente, porque não concorda, para eles a religião não é boa. E a partir do momento que eu invado uma igreja, eu perco o respeito. Estão lutando para caçar ele ali como vereador. Estão lutando para caçar. Agora, tem que cumprir-se a lei, Código Penal, artigo 208, para que não aconteça mais. Nós vivemos num país laico, num país que as pessoas têm as suas religiões, e o respeito tem que ser mútuo. Tem que ser mútuo. Não importa, não é porque a pessoa não concorda comigo que eu vou sair invadindo, quebrando, chutando. O respeito é para todos. Para todos. E aí eles hoje querem angariar votos evangélicos. Fazendo isso? Que é isso? Que é isso? Isso é um absurdo. É um absurdo. E não só atingiram, primeiro os católicos, agora os evangélicos da minha igreja, Assembleia de Deus, lá do Ceará. E quem vê, pode ver. E a mídia tem ficado quieta quanto a isso. Hoje eu vi sair na IPTV desse templo de Umbanda. Então, deixo aqui meu repúdio. A esquerda pode falar o que quiser, mas eu disse para uma pessoa, seja esquerda, seja direita, seja quem for, se invadir um templo, esse vereador estará contra, porque eu respeito as pessoas. Muito obrigado, presidente. Próximo inscrito. Vereador Carlos Casotti. Já? Desculpa. Vereador André.
Quero pegar minha vez. É porque seu nome fica... É nessas horas, hein? Boa noite aqui, vereadores e vereadoras, público presente, internauta. O meu é rapidinho também. É que, na verdade, eu queria falar o seguinte. Foi um rapaz me procurar e mora no bairro do Silvestre 2. E ele foi com o filho dele em casa, indignado, porque ele falou, pô, André, por favor, pede para trocar a lâmpada de casa, porque meu filho não pode ficar na porta da minha casa depois das 7 horas. O caminhão foi lá, o carro foi lá, sei lá o quê, e trocou a lâmpada da rua de cima. Por que não aproveitou e não trocou a minha? O meu filho está aqui, ó, ele está aqui comigo, triste, porque ele não pode ficar com o amiguinho dele na porta da minha casa. Então, senhor prefeito ou responsável por isso, na rua João José Jorge, eu fiz uma indicação, eu gostaria que visse com carinho. Eu acho que uma lâmpada também não é uma coisa tão assim, né, a ponto de não se fazer a troca. Eu acho uma coisa esquisita também. Então, por favor, dá uma olhada com carinho nisso, por gentileza. E o Sandro, ele é o dono da lanchonete do Morro do Cristo, que está sofrendo muito. Mas o que ele pediu para mim? Ele falou, André, passa muito carro ali. E eu vi uma coisa hoje. Hoje tem uma placa lá de um deputado, mas não tem uma placa dizendo que aqui é o Morro do Cristo, um ponto turístico. Um lugar muito bonito, por sinal. Então, veja com a prefeitura se existe a possibilidade de colocar uma placa dizendo que ali é o Morro do Cristo, um ponto turístico, vai despertar a curiosidade das pessoas que por aqui passam. E ao subir lá vai ver que é um lugar bonito, que tem uma lanchonete, pode voltar inclusive com a família, mas no final de semana ou algo assim. Então eu não sei se isso aí é do Firestone ou não, mas dá uma olhada com carinho, vê se dá uma ajuda, coloca uma placa lá, por favor, tá legal? E a respeito da reunião que a gente teve lá atrás, a gente se reuniu porque estavam querendo colocar em votação a prestação de conta para o dia 11 de abril, né? E a gente achou que era um prazo muito longo, por uma coisa que já foi aprovada pelo Ministério Público, que já foi aprovada pela Casa, mas a Silvinha também, outras pessoas tinham direito de verificar melhor. Então a gente chegou num acordo e diminuiu o prazo e tá tudo certinho. Por enquanto é só isso. Obrigado. Próximo inscrito. Carlos Casotti. Eu solicito a presença da vereadora Rosa. Senhora presidente, mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais uma vez boa noite ao público presente, aos internautas. Eu gostaria, no começo da sessão, a gente pediu um minuto de silêncio pela passagem do nosso ex-prefeito, senhor Clésio Paiva, e o Dil também, ele pontualmente pediu para que essa oração fosse, esse minuto de silêncio, fosse estendido às vítimas dessa guerra insana que infelizmente está acontecendo, da Rússia estar invadindo a Croácia, né? A Ucrânia. Então, eu gostaria de falar alguma coisa a respeito disso, que o mundo passa por momentos difíceis e que trazem sérios impactos à vida das pessoas. Nos últimos anos, estamos convivendo com a pandemia da Covid-19, que lamentavelmente ceifou a vida de milhões de pessoas em todo o planeta e também causou um desarranjo na economia mundial, com a elevação dos preços dos alimentos, dos combustíveis e outros, resultando num forte movimento inflacionário e cambial em todo o planeta. E agora, acompanhamos com grande apreensão a situação da guerra desencadeada pela invasão da Ucrânia pelas tropas da Rússia, com a tomada de algumas cidades até o presente momento. Não quero entrar no mérito de quem está certo ou de quem está errado, pois é sabido que os países defendem seus próprios interesses e territórios. Lamentavelmente, muitas vidas serão perdidas e de forma violenta nessas situações de guerra. Mas quero chamar a atenção para os impactos que todos nós sofreremos. Nós, que estamos aqui tão distantes desse conflito, também somos afetados com a guerra no leste europeu, assim como todo o planeta diante do confronto militar que se anuncia.
e é certo que os efeitos da guerra trarão ainda maiores dificuldades no futuro bem próximo. Vale lembrar que o Brasil é responsável pela produção de alimento capaz de atender 1/5 da população mundial. No entanto, 20% dos fertilizantes utilizados em nossa agricultura são importados da Rússia, cujos preços serão afetados pela crise no mercado de petróleo. Soma-se a isso que a eventual escassez no fornecimento de fertilizantes ao nosso país afetará o agronegócio e retardará a recuperação econômica brasileira, além de provocar o aumento nos preços dos alimentos em decorrência da queda na produção e aumento nos custos. Vale lembrar também que a Rússia é o maior produtor mundial de trigo e a Ucrânia ocupa a 4ª posição. Neste caso, o Brasil também sentirá o aumento nos preços porque a seca na Argentina está comprometendo a safra local. Além desses problemas, muitos outros podem advir do conflito caso as nações não encontrem uma solução diplomática e pacífica. Todos nós desejamos e queremos a paz. Vale lembrar, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que a questão de 2 anos atrás, 2 anos, né, hoje é segunda-feira, numa terça-feira de carnaval, esperaram passar o carnaval todo, e no Jornal Nacional, estava lá sentadinho com a minha esposa em casa, e foi anunciado com polpa e requinte pelo Jornal Nacional a primeira vítima de Covid-19 no nosso país. De lá até hoje, nós sentimos perdas de familiares, entes queridos nossos que se perderam. Nós sentimos que a economia está sendo desastrosa, muitos empregos, muitas fábricas faliram, muitos empregos foram perdidos. Quando a população do planeta pensava que com a vinda da Covid, o povo fosse se esmerar por valorizar a vida, 2 anos depois estoura essa guerra. Isso tem resquício em toda a população mundial, infelizmente. E nós não estamos ilesos a isso. Mais uma vez, quem vai sofrer são as pessoas com poder aquisitivo menor, porque os preços certamente vão ter alta, inclusive aqui no nosso país. A gente gostaria de lembrar também que nesse momento nós queremos e pedimos a compreensão para que as pessoas possam olhar menos no umbigo delas e olhar mais nas pessoas necessitadas. Nós gostaríamos de pedir que mentiras que são disseminadas na internet de uma forma constante e se tornam verdades, as pessoas tivessem mais responsabilidade quanto à forma de divulgar notícias. O povo brasileiro está carente, o nosso município, inclusive, como fazemos parte desse país, nós precisamos de autonomia financeira, de saúde e, infelizmente, nós sabemos que quando venta lá fora, as folhas balançam aqui. Infelizmente. Gostaria só de contar uma historiazinha rapidinha da forma com que eu acho que as pessoas não deveriam agir. Em uma certa cidade produtora de uva e vinho, as pessoas tiveram a brilhante ideia de fazer uma grande festa e convidaram os produtores para que cada um levasse um barril de vinho para ser distribuído para toda a população. E quando chegou o grande dia, cada um das pessoas que produziam iam lá e jogavam num grande tonel o seu barril de vinho. Quando foram servir a população, sabe o que saiu? Saiu água. Água. Sabe por quê? Porque as pessoas pensaram da seguinte forma: bom, de 50, se eu jogar um de água, não vai fazer falta nenhuma. Só que os 50 pensaram da mesma forma. Todos, ao invés de levar vinho, levaram água.
Então, é isso que nós temos que pensar. Temos que cada um fazer a sua parte. Nós temos que nos preocupar com as pessoas menos favorecidas. Temos que pedir a Deus para que proteja e ilumine a cabeça dos governantes, para que essa guerra se cesse o mais rápido possível. E temos que lutar muito para que a nossa cidade prospere e todos caminhem na mesma direção, sem mentiras, sem dissimar inverdades nas redes sociais, porque nós estamos por aqui disso. Muito obrigado a todos. Presidente, eu peço a palavra pela liderança do partido. Pois não, pela liderança, Silvia, você sabe a forma que deve proceder. Somente não seria para retrucar a palavra de um colega, por gentileza. Mas eu julgo que seja necessário. Teria que ser para algo relevante. De interesse da sociedade. De interesse da sociedade. Relevante de interesse da sociedade. Se for para retrucar a palavra, eu vou ter que cortar o microfone da senhora. Eu vou responder, só que eu acho que isso é relevante. Não, eu acho que não seria o caso. A senhora viu no regimento interno, a senhora tem direito à palavra? Não, foi dito que é algo relevante. Eu considero que é algo relevante. Algo relevante é muito relativo. O que é relevante para mim não é para o outro, por aí vai. Mas tem que ser de interesse da sociedade e da casa. Interesse da sociedade. Eu acredito que seja interesse da sociedade. Um minuto só, por favor. Queria só colocar algumas... Só um minuto. Silvia, eu vou pedir, por gentileza, que você releve, numa próxima sessão você responde, por gentileza. Próximo inscrito. Sem mais inscritos, eu convido aos senhores vereadores e senhoras vereadoras para a participação na reunião designada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município, no próximo dia 2 de março, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Amparo, a fim de tratar de assunto, projeto de lei 1022, tabelas salariais de todas as jornadas de trabalho do magistério municipal. Convido mais uma vez aos senhores vereadores e senhoras vereadoras para essa reunião no dia 2 de março, às 16 horas, com a presença do Sindicato dos Servidores Públicos do nosso município. Eu convido também para a participação dos senhores vereadores e senhoras vereadoras na visita da deputada Tabata Amaral ao projeto Promovendo a Cidadania na Associação Damas de Caridade de Amparo, que será realizada no dia 1 de março do ano de 2022, às 9 horas, na sede do projeto situado na rodovia SP quilômetro 352, quilômetro 134, bairro da Biquinha, Amparo, São Paulo. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 7 de março do ano de 2022, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.